Aleluia. Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Que Jesus venha abençoar o seu lar. Que o Espírito Santo de Deus venha estar na sua casa, levando a mensagem de Deus nesta noite. Seja abençoado em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus entre no seu lar. Que Ele venha trazer a paz que você precisa, a alegria do Espírito Santo, a alegria de Deus, que a sua família precisa em nome de Jesus. E que possamos ser canal de Deus para levar esse amor, para levar essa palavra. Em nome de Jesus. Senhor, venha abençoar nossa noite. Venha abençoar, Jesus, esse final de semana. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, venha visitar cada família. Venha, Senhor, trazer alegria aos corações que estão tristes. Venha trazer esperança àqueles que perderam as esperanças. Venha trazer, Jesus, a paz para aqueles lares que estão, meu Pai, com alguma tribulação, com alguma perseguição. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer a paz. Que a luz do Senhor venha iluminar a sua casa nesta noite. Assim todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu já cheguei até aqui, eu conheci Teu poder. Oh, eu vi o céu se abrir, eu vi as raças acender. Oh, eu vi o mar se abrir, eu vi o céu se rasgar, eu vi o coxo andar, eu vi o surdo ouvir, eu vi Lázaro sair, vi Faraó se prostrar. Mas o que eu quero é a glória, eu quero te contemplar. A glória que vem, a glória que vai, a glória que desce direto do Pai. A glória que vem, a glória que vai, que se manifestou na cruz foi a glória do Pai. Eu já cheguei até aqui, eu conheci Teu poder. Eu vi o céu se abrir, eu vi as raças acender. Eu vi o mar se abrir, eu vi o céu se rasgar, eu vi o coxo andar, eu vi o surdo ouvir, eu vi Lázaro sair, vi Faraó se prostrar. Mas o que eu quero é a glória, eu quero te contemplar. A glória que vem, a glória que vai, a glória que desce direto do Pai. A glória que vem, a glória que vai, que se manifestou na cruz foi a glória do Pai. A glória que vem, a glória que vai, a glória que desce direto do Pai. A glória que vem, a glória que vai, que se manifestou na cruz foi a glória do Pai. A glória que vem, a glória que vai, a glória que desce direto do Pai. A glória que vem, a glória que vai, que se manifestou na cruz foi a glória, que se manifestou na cruz foi a glória, que se manifestou na cruz foi a glória do Pai. Aleluia. Que essa glória de Deus venha alcançar o teu coração em nome de Jesus. E que você venha reconhecer este amor que entregou o seu Filho único para que hoje você estivesse vivo.
É um amor maior que existe. Não existe amor maior do que o amor de Jesus pela sua vida. Pode ter a certeza que em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio a tudo que a nossa humanidade está passando, pode ter certeza que o amor de Deus não nos abandonou. Pode até parecer que nós estamos sós, mas nós não estamos, porque o amor do Senhor está sobre nós, sobre as nossas vidas. Aleluia, que você possa, em nome de Jesus, enxergar o amor de Deus por você. Em nome de Jesus, que você não venha olhar com seus olhos físicos, mas que você venha olhar com seus olhos espirituais e sentir o cuidado do Senhor pela sua vida. Aleluia, Jesus. Sopraste sua vida em mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar.
a Deus, aleluia, Jesus. Senhor, nós cremos no Teu amor pelas nossas vidas, porque a Tua palavra nos diz que pode uma mãe ou um pai abandonar o seu filho, aquele que ela amamenta, aquele que a mãe amamenta, mas mesmo assim o Senhor, Ele não se esquece de ti. O amor do Senhor pela sua vida, Ele supera todo e qualquer entendimento. Você não é capaz de compreender o amor do Senhor pela sua vida. Aleluia, a humanidade tem se prostrado diante de um vírus, diante de uma doença, mas a palavra do Senhor nos diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará diante daquele que vive e reina eternamente. Hoje em dia nós nos prostramos, nós estamos dentro da nossa casa trancado por causa de um vírus, mas a palavra do Senhor nos diz que todo joelho se dobrará diante daquele que vive e reina, daquele que domina sobre os vírus, daquele que domina sobre a humanidade, daquele que domina sobre sobre essas nações, aquele que domina sobre este planeta, aquele que domina sobre o universo. Esse sim, todo joelho há de se dobrar. Esse sim, toda língua há de confessar. Aleluia, Jesus. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo o pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo o pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus.
Quero saudar a todos na graça, na paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui nesse culto de quinta-feira, online, ao vivo também presente, com alguns irmãos que estão aqui adorando ao Senhor. E gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão apenas de um versículo, ao qual nós precisamos entender, refletir e procurar viver a palavra de Deus. É uma situação complexa que nós estamos passando nesses últimos dias e temos visto muitas pessoas morrendo, né? Já em alguns países chegou a 100.000 pessoas, mas que se faz necessário para salvar a vida, acredito que estão fazendo da melhor maneira possível. Mas também existe uma outra morte, assim como esse Covid-19, que assim foi dado o nome, né? Tem matado muitas pessoas. Tem um Covid também, 666, estou fazendo um paralelo, que tem matado muitas pessoas espiritualmente falando. E nós, como pastores, como irmãos crentes em Cristo Jesus, nos preocupamos com esses dois tipos de morte, a física e a espiritual. E às vezes, eu fico em casa meditando em toda essa situação, estamos presenciando, estamos vivendo, e queria compartilhar com vocês algo, mas antes disso, queria dizer que tenham-me como amigo, como alguém que se importa com você e quer vê-lo bem. De repente, você está melhor do que eu posso imaginar. Talvez minha preocupação seja vã. Então, considere essa minha frase, porque sinto essa obrigação de não somente pensar como vocês estão, e até mesmo estar orando para que possamos juntos estarmos buscando a face do Senhor, juntos estarmos buscando a presença do Todo-Poderoso. E eu vou te fazer algumas perguntas. Às vezes, o isolamento me leva a pensar algumas questões. E uma delas é: por que alguns irmãos se isolam até da comunicação? Então eu, como pastor, fico, às vezes, preocupado e querendo saber como vocês estão. Graças a Deus que alguns fazem contato, estamos juntos, uma hora ou outra. Louvado o nome do Senhor pelo WhatsApp, né? Que até aqueles que não gostam de falar, me dão um alô, pastor, estou vivo. E eu fico me perguntando, por que alguns irmãos se isolam tanto? Nem para dar uma notícia, para dizer, pastor, está tudo bem. Ou dizer, pastor, eu estou bem, está tudo tranquilo, está tudo em paz. Mas não, muitos se isolam, perdem totalmente essa comunicação. E eu fico me perguntando o porquê disso. Como também porque nem sequer ligam para dar um sinal de vida. Isso me preocupa. Sinto essa necessidade de ter esse retorno da vida de alguns de vocês. Para que não tenhamos a preocupação de estarmos em contatos uns com os outros, de ligarmos uns para os outros, pelo menos para conversarmos, sabermos como estão. De repente isso pode até acontecer entre alguns irmãos, mas eu acredito que uma boa parte não tem tido essa comunicação. E eu fico me perguntando, por quê? Nem dão um sinal de vida, nem ligam. Ou o que tem de errado na nossa comunhão? O que é que nos falta? Por que não há esse fervor, não há essa preocupação
com o próximo, de vermos como estamos no nosso dia a dia, se falta alguma coisa. Faço outra pergunta: o que nos une somente é a igreja física? É só o local? Só os dias de culto? Se for só isso, precisamos de uma mudança. Precisamos de algo mais, que fale ao nosso coração, um amor mais verdadeiro. Então, essa distância tem me levado a refletir, a perguntar, entendeu? Se tão somente são os dias de culto que nos unem, ou existe algo mais profundo, algo mais real, de Deus nas nossas vidas, que deveria nos unir, independente de estarmos na igreja física, congregando ou não. E eu me pergunto também, onde estou falhando nesse caso? Que de repente o problema pode estar comigo. E eu me pergunto, será se o culpado sou eu nessa situação? É que tenho errado? A culpa está comigo? E fico a me perguntar sobre essas questões. Será que só eu é que tenho esse sentimento? Ou vocês também estão sentindo a ausência de alguns irmãos, algumas irmãs que desde o momento do isolamento, de fato, isolaram, literalmente. Se você tem sentido, então isso não é somente uma questão pessoal minha, mas um fato, uma realidade que precisamos rever na nossa comunhão. Por que se preocupar com aqueles que não se preocupam com aquilo que é de Deus? Eu mesmo faço essa pergunta para mim. Por que eu tenho que estar preocupado? Por que eu tenho que estar pensando? Por que eu tenho que buscar esse contato, buscar informações de pessoas que, de repente, nem queira esse contato, ou não queira, não tenha esse compromisso, não tenha esse amor, não tenha esse fervor? E eu me pergunto, por que eu tenho que me preocupar com esse tipo de irmão, de pessoa que não busca esse relacionamento? Eu tenho resposta, lógico. Entendeu? O ministério, ele obriga a gente a sentir, a pensar e a ser assim. Certamente não é algo que eu desejasse que fosse. Poderia estar muito bem, tranquilo, vivendo minha vida, mas não funciona assim. Então o ministério pesa. Então essa é uma das respostas. O que levaria alguém a não retornar para a igreja? Nesse isolamento eu fico pensando, devido ao sumiço de alguns que não dão contato, eu pergunto, será se fulano vai voltar? Será se estão crentes ainda? Quando voltar tudo normal, vão estar numa outra situação? E eu acho legítima essa a minha questão pelo sumiço. Então eu sinto essa necessidade de saber como vocês estão. E pergunto mais ainda, e quando voltar, como irão voltar? Saudável, não digo não somente no físico, mas uma vida espiritual inabalável, firme, com o mesmo fervor, com a mesma vontade de servir a Deus, porque o isolamento vai trazer, de certa forma, essa doença na vida de alguns. Então, minha fala aqui essa noite é nos chamar a atenção para que possamos acordar e não deixar que esse isolamento venha de fato nos separar da comunhão e do amor do Senhor. Quanto tempo levará para a igreja tornar a ser pelo menos como era antes? Eu fico pensando, quando nós voltarmos, como será o nosso comportamento? Como será o nosso fervor em adorar a Deus? Como que nós vamos nos portar? Vamos estar com o coração aberto, felizes, honrando, bendizendo o nome do Senhor, como era antes? Ou fomos abalados por essa Covid-666, que tem roubado o fervor, tem roubado a fé, e vamos levar um bom tempo para pelo menos voltarmos a sermos e adorarmos como era antes? Eu fico me perguntando.
E faço mais uma pergunta: será que estou completamente equivocado pensando assim? De repente, né? Eu que estou voando, eu que estou delirando, eu que estou pensando demais. Então trago-vos uma palavra de alerta antes que o nosso quadro clínico espiritual piore. Todos nós temos uma estrutura, temos uma medida de fé, temos uma comunhão com o Senhor, e isso varia de pessoa para pessoa. Ainda não chegamos a essa maturidade de todos estarmos no mesmo nível de fé, de conhecimento da palavra, de comunhão e de adoração. Então, por isso que vem essa minha preocupação, para que o quadro espiritual da vida de alguns irmãos não venha a sofrer esse dano com esse isolamento. Regozijo-me em congregar com aqueles que têm demonstrado uma fé firme, incondicional, corajosa, sábia, contagiante e amiga. O corporativismo sadio faz parte e é essencial para a saúde espiritual da igreja. Pensemos nisso e ativemos o localizador da nossa consciência. Então você que não tem dado sinal até agora, eu quero te dizer que eu estou com saudade de você. Quero saber como você está. Então te peço que você acione o seu localizador para saber que posição espiritual você se encontra hoje. Louva a Deus, como estava falando com a irmã Cássia ali, pela vida de muitos de vocês que têm se empenhado na obra do Senhor. São pessoas que têm um amadurecimento a mais do que muitos outros que nós vemos por aí. E eu louvo ao Senhor por esse grupo e muitos de vocês que têm entendido o valor da vida espiritual, o valor da igreja e o valor de estarmos em comunhão. Tem de fato estado conosco, tem vestido essa camisa, como diz aí. Esse corporativismo, ele é essencial, ele é necessário para que juntos possamos crescer como igreja do Senhor. E eu quero ler o versículo 2, capítulo 2, o versículo 25 de Apocalipse, que diz: o que tendes, retende-o até que eu venha. Somente a parte B que diz: o que tendes, retende-o até que eu venha. Então isso é um alerta do Senhor, para aquilo que nós já ganhamos de Deus durante esse nosso período de vida cristã, para que possamos reter aquilo que o Senhor nos concedeu, e aquilo que nós conseguimos durante o tempo, para que assim pudéssemos estar servindo a Deus. Então, irmãos, esse alerta que Jesus nos dá, é para que venhamos a nos esforçarmos para guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Guardar a fé, guardar a esperança, guardar a comunhão, guardar os mandamentos do Senhor, para que não venha a ser roubado, não venha a ser arrancado durante esse período que nós estamos vivendo distantes uns dos outros. Perder é mais fácil que ganhar. Destruir é mais fácil que construir. Ceder é mais fácil do que reter. Então estamos vivendo uma luta. Estamos vivendo uma batalha. E nós precisamos nos posicionarmos como cristãos. Precisamos lutar para pelo menos conservarmos aquilo que o Senhor tem já nos dado. Então nós precisamos ter esse entendimento e alimentar o nosso coração com a palavra de Deus, com a comunhão com o Senhor, para que não venhamos a ser vítima dessa frieza e desse afastamento. Então, ganhar é difícil. Eu sempre digo, para que nós possamos receber um salário, trabalhamos um mês todo, para receber um dia e um momento apenas. Mas para gastar é muito rápido. Assim também na vida espiritual. Para nós termos um conhecimento, uma intimidade com o Senhor, isso leva tempo, leva esforço. Mas para perder é muito rápido também, é muito sutil.
Até mesmo o inimigo vem e pode até roubar aquilo que já está dentro de nós, se não tivermos a preocupação em reter, em guardar aquilo que o Senhor já tem nos concedido. 1 Timóteo 6,20 diz: Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado. Até o apóstolo Paulo, sabendo dessa luta, dessa batalha que nós vivemos nesse tempo presente, ele dá esse conselho àquele jovem, Timóteo, dizendo para que ele pudesse reter, que ele não desperdiçasse, que ele atentasse, que ele viesse a guardar o tesouro, e esse tesouro é a palavra do Senhor, é a comunhão com o Senhor, essa obra santa, é algo celestial que Ele concedeu a cada um de nós, para que não seja roubado das nossas vidas. Então que Deus pede para que possamos guardar esse maravilhoso tesouro, que não tem ladrão que rouba, não tem traça que corrói, não tem ferrugem, não tem nada. Então precisamos guardar as 7 chaves da palavra do Senhor no nosso coração, porque este é o verdadeiro tesouro que vamos levar para toda a eternidade. Então siga o conselho que Paulo deu para Timóteo: guarde o tesouro que o Senhor te confiou, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Quero compartilhar com vocês alguns sintomas de um crente doente. Eu fico, como já falei anteriormente, meditando no nosso comportamento, meditando nas experiências passadas e até mesmo a nossa maneira de ser como homem, pecador, carnal. E isso me leva a questionar algumas situações. Então quero apontar alguns sintomas quando o irmão, quando um crente está começando a ficar doente. Então, se porventura você se identificar com alguns desses tópicos, então peça para que o Senhor traga com mais clareza ao seu coração e você possa refletir e como você pode mudar o quadro da sua vida. O que você vai ter que fazer para reverter essa situação. A Bíblia diz que quando Jesus saiu da sinagoga, foi até a casa da mãe de Pedro, e ela ali estava doente. A Bíblia diz que ela estava com febre, mas Jesus foi lá e tocou na sogra de Pedro, e diz que ela se levantou e passou a servir Jesus e todos aqueles que ali estavam. A mulher estava doente, aquela senhora estava com febre, estava acamada, não tinha força para fazer a comida, não tinha força para limpar a casa, não tinha força para lavar uma roupa, porque ela estava com febre. Mas depois que Jesus a tocou, ela ficou imediatamente, completamente curada, e ela se levantou e foi assim servir todos aqueles que ali estavam. Então, se porventura você está deixando de servir como o Senhor te chamou para servir, você está deixando de ser aquilo que Deus te chamou para ser, talvez você esteja com a febre e você precisa do toque do Senhor para que você se levante e possa assim realizar a obra de Deus como ela deve ser feita. O esfriamento do amor, esse é um primeiro sintoma. Quando o homem vai perdendo este amor, ele perde também o prazer de realizar a obra de Deus. Ele não tem mais prazer em estar presente nos cultos, ele não tem mais o prazer de buscar a face de Deus, porque o amor esfriou no seu coração, como diz lá em Apocalipse 2, tenho contra ti porque deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, não tem como nós nos relacionarmos com Deus se não for por um amor puro e verdadeiro, porque o próprio Deus, Ele é amor. Não tem como termos essa comunhão se não for com a mesma essência, se não for pelo Espírito, se não for com a mesma pureza de nós para com Ele. Então, quando um crente começa a ficar doente, ele vai esfriando
no amor. E esse é o primeiro e o pior ponto, quando o amor esfria no seu coração. Segundo, quando a vida eterna não é mais prioridade. Então ele começa a viver um mundo natural, ele começa a viver o seu dia a dia, ele se esquece que Jesus vai voltar um dia para buscar a sua igreja, ele se esquece que ele precisa ter uma vida santificada, ter uma vida reservada, para que ele possa assim entrar no céu, ele precisa se parecer com Jesus, como diz lá em Colossenses 3, que nós que já morremos com Cristo, ressuscitamos com o Senhor, devemos pensar nas coisas de cima, devemos buscar as coisas do alto. Então, se porventura você não pensa mais na vida eterna, se você não pensa no novo céu, numa nova terra, numa comunhão com o Senhor, se parecer com Cristo Jesus, se o seu olho deixou de olhar para a eternidade, você está doente. Você está com sintoma que precisa de um remédio, esse remédio é somente o Espírito de Deus para te levar a pensar nas coisas eternas. Terceiro, quando se perde o temor de Deus. Isso tem sido tão natural, isso tem sido tão real, não somente na vida de membros, mas de líderes, de pastores, que têm perdido de fato o temor de Deus, tem confundido e tem levado a graça, a longanimidade de Deus, como Ele aprovasse a vida que está vivendo, ou aquilo que está fazendo. Então nós vemos que Filipenses 4 diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Mas quando essa preocupação some do nosso coração, é porque o temor de Deus está sendo tirado dentro de nós. Estamos perdendo essa reverência ao Senhor. Então deixamos de andar neste amor, de pensar nas virtudes, de praticar o fruto do Espírito, porque o temor de Deus tem sido reduzido do nosso coração. E isso também é uma doença. Quando muitos fazem coisas que são desagradáveis aos olhos do Senhor, ou até mesmo contra a palavra de Deus, agindo do seu bel prazer, essa pessoa está doente, porque tem perdido o temor de Deus. Quarto, quando começa a usar a palavra de Deus para justificar a inclinação do seu coração. É quando o crente está doente, quando o coração dele está ferido, quando ele está machucado, então ele começa a usar a palavra de Deus para se auto-justificar. Ele começa a adequar a palavra aos seus sentimentos, aos seus pensamentos, e até mesmo usando a própria palavra, dizendo tudo me é lícito. E isso é um sintoma de que uma pessoa, um crente, está doente, quando ele começa a se justificar a si mesmo, o seu coração, querendo adequar a palavra de Deus aos seus sentimentos ou às suas razões. Mais um sintoma, quando não tem mais prazer na leitura bíblica. Isso, irmãos, é tão comum no nosso meio. É bem verdade que temos tempo para tudo, mas para a palavra de Deus parece ser o último plano. Precisamos rever esses valores dentro de nós. Quando nós não damos a prioridade à palavra, então é um indicativo que nós não estamos muito bem. Devemos priorizar a palavra do Senhor no nosso coração. Salmo 119, versículo 24 diz, os teus estatutos, Senhor, são o meu prazer e os meus conselheiros. Então, quando a palavra deixa de ser a sua bússola, a sua orientação, o seu jornal, quando a palavra deixa de ser o seu conselho, o seu direcionamento, e você começa a fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira, isso já é um demonstrativo que você não está bem.
Você está doente, precisa de um remédio para que essa situação seja mudada. Mais um ponto: momento de oração não faz mais parte da sua agenda. É só olhar, irmão, para a sua vida, como eu estou olhando para a minha. Se isso é uma realidade na prática ou não. Eu não quero trazer, nem quero dirigir uma igreja simplesmente com palavras, com versículos. Eu gosto da coisa prática, da coisa real, porque vai falar, vai ser visto de uma maneira clara. E aí cada um vai se posicionar como acha que deve se posicionar. Então, se você não tem mais orado, não tem mais tirado, nem que seja 10 minutos, para estar com o Senhor, você está com problema na sua vida espiritual. Cuidado com o Covid 666. Para aqueles que não conhecem, é a marca da besta que vai roubando, vai perseguindo os servos de Deus. Então vamos estar atentos a isso. Precisamos ter esse tempo de comunhão, de oração. Mateus 26, versículo 41 diz: disse Jesus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A Bíblia nos orienta para orarmos sempre. Então, se nós não estamos orando, nós estamos doentes. Precisamos falar com Deus, para que Deus fale conosco. Precisamos humilhar diante do Senhor, para que Ele possa guiar as nossas vidas. Então, você sabe a dose do remédio que você precisa, para que você volte a orar, ou ore mais do que você está orando hoje. Um outro ponto: não tem mais força para consagrar-se. Hebreus 12 diz: nós devemos fortalecer as nossas mãos cansadas e os nossos joelhos vacilantes. É bem verdade que a maneira como nós temos vivido ultimamente, temos perdido o valor da consagração. E quando eu digo consagração, não é somente vir a um sábado, a uma manhã na igreja, para fazer mais um culto, mas uma consagração pessoal sua, um momento de dedicação, um momento de jejum, de leitura da palavra, de oração, para que assim você possa estar mais sensível à voz do Espírito Santo. Então precisamos tirar esse tempo de consagração. Se nós perdermos essa realidade, é porque estamos doentes. Precisamos de cura também nessa área. Crente mais que não foge da aparência do mal. Provérbios 6:26 diz que andará alguém sobre as brasas que não queima os seus pés. Então, se nós não tivermos cuidado, irmãos, nós vamos nos envolvendo com as coisas deste mundo. Aquilo que até um tempo atrás você rejeitava, por ser coisas banais, que não traz edificação, que não traz crescimento à sua vida espiritual. Se nós não tomarmos esse cuidado, nós vamos nos envolvendo com as coisas deste mundo. A gente não mais foge da aparência do mal. A gente vai se envolvendo de uma maneira muito sorrateira. Daqui a pouco estamos vivendo com os ímpios como se fôssemos igual a eles. Então precisamos fugir da aparência do mal. Onde tiver uma roda que não traga crescimento, um grupo de pessoas que não traga algo que acrescente a sua vida espiritual, saia desse meio. Salmo 1 diz isso. Mas que devemos ter prazer na lei do Senhor. Isso sim. Então fuja da aparência do mal. Não brinque com fogo, que o fogo queima. O fogo não faz distinção entre pessoas. Ele não faz distinção naquilo que coloca para ser queimado. O que se coloca, o fogo queima. Então cuidado, para que você não se misture com as coisas deste mundo, mas venha fugir da aparência do mal. Um outro ponto: as coisas deste mundo tornam-se mais atraentes do que as da igreja. Quando nós não priorizamos as coisas de Deus, quando nós não estamos mais preocupados em servir ao Senhor, em priorizar
priorizar o reino de Deus, a sua justiça, o nosso louvor, a nossa adoração que devemos a Ele é um sinal de um sintoma que nós estamos doentes. Nós precisamos de cura. Arrumamos muitas situações, ou elas acontecem, para que esse tempo nosso seja roubado. Hoje, infelizmente, tudo é motivo para não vir ao culto, tudo é motivo para não vir à igreja. As pessoas não se esforçam o mínimo possível, lógico, nem todos, para ter esse momento de gratidão ao Senhor. Isso nos preocupa. Eu, como pastor e responsável pela vida espiritual de vocês, até certo ponto, me preocupa. Por isso, dessa meditação, dessa reflexão, dessa palavra nessa noite. 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Pois quem ama o mundo, quem se envolve com o mundo, passa a ser inimigo de Deus. Então, pense nisso. Se você tem colocado situações, se você tem criado situações, ou tem sido vencido por situações para não estar na igreja, não cumprir o seu ministério, até mesmo de estar presente para adorar o Senhor, você está doente. Você precisa rever essa situação e priorizar as coisas do Senhor. Um outro ponto: não tem mais disposição para a obra. Tem gente que está morto, não quer mais ter o compromisso, não quer mais suar para realizar a obra de Deus, não quer mais botar a mão na massa, não quer mais se desgastar, não quer mais dedicar um tempo. Infelizmente temos visto essa frieza no meio da igreja do Senhor. E isso é triste quando a gente presencia, quando a pessoa perde esse anseio, perde essa alegria de assim servir ao Senhor. Estão fragilizados, estão fracos, não querem mais sair das suas casas, não querem ter trabalho, não querem fazer mais nada, simplesmente a coisa acontecer de qualquer forma. Qualquer trabalho vai exigir energia, vai exigir esforço. Para que se coma, alguém tem que fazer a comida. Comida não vai cair do céu do nada, não. Então precisamos ter esse amor dentro de nós. Ainda que para nós seja difícil, venha suar, venha exigir da nossa força ou alguma coisa nesse sentido. Mas temos que ter esse amor que vai fazer o bem ao próximo. Este é o amor de Deus, não vivemos para nós. Devemos viver o segundo grande mandamento, que é amar o próximo, trabalhar em favor da igreja. Então, se você tem tido esse sentimento: ah, pastor, não quero mais nada, não quero fazer mais nada, quero estar na minha, é muito trabalhoso, nos aborrecemos, e isso, aquilo, outro, você está doente. Você não era assim, e agora você está assim. Então reveja os motivos, as razões, porque assim você tem se comportado. Apocalipse 3:1: tens nomes de que vives, mas estás morto. Então tome o remédio do ânimo, tome o remédio da alegria, do prazer em servir a Deus, para que você volte ao primeiro amor e faça aquilo que você fazia antes, melhor ainda, para a glória do Senhor. Outro ponto: quando se cria motivo, isso também é uma realidade, irmãos. Para não, pastor, você está falando isso aí porque nada a ver uma coisa com a outra. Porque Deus um sintoma e desculpas para que assim justifique a sua missão. Você pode ficar com seu dinheiro, pode ficar com seu dízimo, sua oferta, que eu sempre falo aqui, isso não é um problema meu, isso é um problema seu. É somente um alerta de um homem que se preocupa com o seu bem-estar e
para que você possa rever os seus conceitos como cristão e servir melhor a Deus. Simplesmente isso. Retiveram parte da sua oferta. Eles não foram sinceros com aquela postura deles diante do Senhor. É somente para que você possa refletir. Mais um ponto. Quase tudo que o pastor fala, ele não concorda, quando não distorce. Quando a pessoa está doente, ele não aguenta ouvir a voz do pastor. Ele fica cansado com o pastor. Ele não aguenta, vem para a igreja assim, ó. Não aguento mais esse pastor, não tem outro que vai pregar, não. É um sintoma que você não está bem. Você vem pelo pastor, você vem pela palavra de Deus, você vem pelo seu ministério. É sério, irmãos. Então estou aqui para te alertar. Tiago 2,4 diz, para nós não nos tornemos juízes uns dos outros. Então precisamos acordar para essa realidade e termos a humildade, a simplicidade, saber que de repente a ferida está conosco, a doença está conosco. Pode até estar com o pastor também, mas eu acredito que se tivesse com o pastor, você não estaria congregando naquele lugar. Ou outras pessoas provavelmente ali não estariam. Simplesmente é um momento de reflexão, para ver até que ponto você tem algum desses sintomas e venha tomar o remédio certo, para que melhore a sua vida. Se torna um crente insubmisso e crítico. Não consideram mais as outras pessoas, não consideram mais a liderança. Tudo tem argumento, tudo fala, tudo critica, tudo está errado, da sua maneira e a melhor forma possível. Isso a Bíblia também nos orienta. Quando diz em 1 Tessalonicenses 5,12, considerai os que trabalham e presidem na obra do Senhor, para que faça de bom grado, faça com alegria, não com tristeza, não com peso. Então precisamos ter esse sentimento de submissão, de humildade, para que possamos assim juntos fazer com que a obra de Deus cresça. Então seja submisso, acima de todas as coisas, a palavra de Deus, a voz do Espírito Santo do Senhor, e aqueles também que te lideram. Não seja rebelde. Se você não atende um comando, não entra nesse corporativismo. Então, irmãos, isso é um sintoma que você precisa rever seus conceitos. Se julga melhor e mais santo que os demais. Provérbios 30:20 diz que essas pessoas, elas se acham puras aos seus próprios olhos, mas que nunca foram lavadas da sua imundície. Está lá em Provérbios 30, versículo 12. Pessoas que se julgam melhor do que outros irmãos, se acham que tem uma posição mais privilegiada, tem um entendimento, uma sabedoria, um conhecimento, está superior ao irmão que está à esquerda ou à direita, ao ponto de não se misturar, não congregar, simplesmente chega e vai embora, porque se acha melhor, se acha mais santo ou mais santa. E isso é um problema da carne, isso é uma doença, que precisa ser tratada na sua vida e na minha vida também. Então precisamos rever esses conceitos, para que assim possamos ter uma comunhão melhor, andarmos juntos como servos de Deus. O último ponto, que é o pior de todos, depois da frieza do amor, torna-se um crente assintomático. Covid-666 pegou e ele não consegue enxergar que ele está doente. Ele não consegue ver que o problema está com ele. O pastor não presta, o louvor não presta, o obreiro não presta, o líder de departamento não presta, a igreja não presta, o som não presta, a cadeira é dura, nada presta. Mas ele não entende, ele não enxerga, ele é assintomático. Só ele tem a razão, que o problema está com ele. Por isso que Jesus alertou, Mateus 7, versículo 3,
Repara primeiro o cisco que está no teu olho, para depois ver o cisco que está no olho do teu irmão. Ou melhor, olha primeiro a trava que está no teu olho, para depois ver o cisco que está no olho do teu irmão. Então trago essa palavra com muito temor, e sabendo que essas minhas preocupações é pelo seu bem-estar. É para que você reflita, e se porventura você tem sofrido algum desses sintomas que nós aqui abordamos nessa noite, então pare e reflita, seja humilde, busque a direção de Deus, para que Ele possa trazer essa cura, trazer o ânimo, trazer a fé ao seu coração. Provérbios 18:1 diz: o solitário busca seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Eu entendo que esse versículo diz que quando a pessoa se torna solitário, então ele começa a pensar coisas que não é mais pertencente ao amor e à comunhão. Ele começa a se rebelar contra a verdadeira sabedoria, que é estar junto, que é aprender um com o outro. Então, quando ele começa a se isolar e se achar, você está insurgindo contra a verdadeira sabedoria. Então, todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, e todos precisamos uns dos outros. Ninguém vive só, e quem procura viver só, vai incorrer contra a verdadeira sabedoria. Como diz o versículo 2, o insensato não tem prazer no entendimento, mas sim em fazer valer seu modo de vida. Tudo isso que eu falei lá atrás, você está agindo como um insensato. Então você vai fazer as coisas conforme o seu entendimento, não segundo o entendimento da palavra de Deus. Você vai fazer da sua maneira, não da maneira que a igreja assim coloca segundo o Espírito. Então, se você tem agido dessa forma, fique atento para que você não seja levado pelo desejo do seu próprio coração, do seu estilo de vida, que vai contra a palavra do Senhor. Por isso que diz Efésios 5,14. Por isso é que foi dito: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Vamos acordar, vamos sair do isolamento. Quando eu digo isolamento, é espiritual, e vivermos a verdade de Deus. E termino com 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz: meus amados irmãos, permanecei firmes, e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente, conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Então deixo esse alerta final para você que porventura se identificou com algum desses sintomas. Então se anime no Senhor, permaneça firme, busque a vontade de Deus, seja inabalável nessa obra, porque a obra no Senhor, ela jamais vai ser em vão. E tudo que nós fazemos para o Senhor de todo o nosso coração, fazemos com gratidão. E sabemos que mais além da gratidão, vem uma recompensa da presença de Deus e do favor de Deus para com as nossas vidas. Então quero deixar esse alerta para você. E se você se identificou, a melhor pessoa para te instruir, te curar e te dar o remédio certo, para que você seja despertado, é a palavra de Deus, é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor assim fale mais ainda ao seu coração, com profundidade, e possa trazer todos os recursos que você precisa para ter uma vida espiritual saudável. Amém? Deus vos abençoe em nome de Jesus.